Olá, está começando mais um SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E aqui você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e social do Brasil, com o objetivo de repensar o país diante dos desafios que temos pela frente. Nosso convidado hoje é Sérgio Petrilli. Ele é professor titular do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, é oncologista pediátrico e cofundador do GRAAC, o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Doutor, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Tudo bem, é muito prazer estar aqui com vocês. Bom, eu queria saber do senhor, quando o senhor decidiu por essa especialização, a oncologia pediátrica? Isso surgiu ainda na época da graduação? Foi logo depois da graduação, na residência de pediatria. Eu conheci uma pessoa, o Dr. Alois Bianchi, que é uma pessoa que foi uma maneira de trabalhar com crianças e depois fundou dentro do AC Camargo, no Hospital do Câncer, um serviço de pediatria. E por ser admirador dele, eu gostaria muito de ter trabalhado com ele. Como ele me convidou, eu fui trabalhar no AC Camargo, apenas porque eu gostava de trabalhar junto com o Dr. Alois Bianchi. A partir daí, eu percebi que era uma área enorme a ser desvendada. As crianças praticamente morriam todas, estamos falando do final dos anos 70, começo dos anos 80. E realmente foi uma forma em que surgiu uma chance de você desenvolver essa área, a ponto de que em 1978 eu acabei indo para os Estados Unidos para aprender um pouquinho mais, já que aqui no Brasil a gente não tinha realmente lugares a mais para conhecer. Então fiquei um ano em 78 em Nova York, o que ajudou muito a definição da minha carreira. Que importância que teve, então, o AC Camargo nessa sua trajetória profissional? Foi muito importante para ter o contato com o câncer da criança. O Dr. Alois era um autodidata e ele, dentro da área de oncologia de adulto, surgiu uma pequena área de crianças, onde a gente tratava algumas leucemias, tratava alguns tumores renais, mas com um conhecimento muito restrito. E também a estrutura do hospital naquela época era muito simples. A gente tinha enfermarias, crianças ficavam 15, 20 crianças todas juntas na mesma enfermaria. As crianças muitas vezes, porque a quimioterapia tinha que ser tomada várias vezes por semana, se afastavam das famílias e aquele era um critério todo diferente do que existe hoje. Alta mortalidade, nenhum conforto para a criança e para os adultos, e uma chance tremenda das crianças morrerem. Então essa foi a proposta que no Brasil inteiro, naquela época, existia e que foi possível então modificar totalmente com o correr dos anos. Quer dizer, isso foi de certa maneira impactante para o senhor? Foi daí que o senhor decidiu se especializar mais ainda, sair para os Estados Unidos, estudar? Exatamente. Como a gente percebia que os resultados eram muito pouco satisfatórios no Brasil, na época eu vendi meu carro, o carro da minha mulher, e fomos nós dois, com os 2 filhos pequenos, para fazer um estágio de 1 ano nos Estados Unidos, em Memorial Sloan Kettering, que era, na verdade, a meca da oncologia ainda naquele momento. Estava em começo de evolução também nos Estados Unidos, mas deu para perceber que tinha muita coisa que nós poderíamos fazer melhor aqui. Por exemplo, logo que eu voltei, a gente trouxe alguns protocolos de tratamento novos, e começamos a utilizar em crianças. E essas foram talvez as primeiras crianças que começaram no AC Camargo a serem curadas, a serem tratadas de uma forma mais cheia de sucesso. E também a forma como que as crianças eram tratadas nos Estados Unidos, com atenção, com carinho, com a forma de colocar dentro do hospital, que a gente não tinha recursos aqui ainda e nem pensava muito nisso. Isso foi antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que depois veio para consolidar os direitos que a criança tem hoje de ficar internada com acompanhante, o conceito de diminuir o número de crianças dentro do mesmo quarto, de oferecer sempre uma condição em que a criança seja preparada para um procedimento, direitos que as famílias e as crianças foram adquirindo com o passar do tempo. Quer dizer, naquela época o Brasil estava muito atrasado, não só na questão econômica, de recursos para esses equipamentos, mas também na questão de conhecimento, é isso? Exatamente, porque a oncologia deu realmente uma decolada no mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, na Europa, a partir dos anos 80.
Eu, em 78, convivi nos Estados Unidos com colegas da França, colegas da Alemanha, que estavam iniciando também o seu conhecimento melhor dentro da área, dentro dos Estados Unidos. E foi uma experiência muito interessante, porque a partir de lá é que foi desenvolvendo-se vários estudos, vários protocolos internacionais que foram demonstrando, por exemplo, em leucemia linfóide aguda, na época se curava 25% dos casos no Brasil. Hoje a gente cura 75% no nosso serviço e pode se chegar até mais. Esse movimento veio às custas de uma condição melhor para poder usar remédios novos, para poder diminuir a infecção, para poder conseguir dar UTIs para as crianças quando elas desenvolviam febre, neutropenia, por exemplo, pós a quimioterapia. Naquela época morria muita gente inicialmente, quer seja pela complicação do tratamento, quer seja pela infecção que essas crianças pegavam, porque nós não tínhamos ainda bons antibióticos, bons antifúngicos. E foi isso tudo que melhorou: a assistência, conhecimento e os recursos médicos e materiais que a gente poderia usar. E hoje eu vejo no GRAAC que a gente consegue realmente oferecer tudo que a criança precisa, uma distância enorme que em 25, 30 anos ocorreu para que a gente pudesse hoje ter toda essa chance de melhoria para a nossa chance de cura das crianças. Bom, mas aí eu imagino que o senhor voltou aqui para o Brasil, não deve ter sido fácil colocar em prática esses novos conceitos que o senhor tinha. Isso já aconteceu logo com a fundação do GRAAC? Quais as dificuldades, as principais dificuldades que o senhor encontrou para implantar esses novos conceitos aqui no país? O começo, antes de ir para o GRAAC, eu sentia lá no Hospital do Câncer que a gente recebia crianças em estado muito avançado da doença. Demoravam muito para pensar no câncer. Os sinais e sintomas do câncer da criança são muito parecidos com as doenças infantis benignas. Esses gânglios no pescoço, dor na perninha, barriga grande, eventualmente dor de cabeça, eram sempre considerados como uma criança que tivesse uma doença infecciosa e que muitas vezes, quando descobria que era câncer, estava muito avançado. Então o meu desejo foi primeiro ir para a Escola Paulista de Medicina. Isso nós estamos falando no meio dos anos 80. Aí eu fui para fazer um voluntário dentro do departamento de pediatria, criamos o setor de oncologia pediátrica dentro da Escola Paulista e em 91 eu fiz mestrado, doutorado e fui contratado em 91. Aí foi a grande dúvida da minha carreira, se eu permanecia dentro do Hospital do Câncer ou se eu resolvia começar tudo de novo dentro do Hospital São Paulo, da Escola Paulista. No AC Camargo a gente tinha feito junto com os outros colegas uma evolução bastante grande na assistência. Mas aí foi o grande desafio, fomos para lá, a estrutura naquela época era ruim, no Hospital São Paulo também tínhamos 2 leitos dentro da enfermaria de pediatria, tínhamos um ambulatório pequenininho e aquele momento foi o momento em que a gente conseguiu pensar em desenvolver uma organização não governamental. Eu tinha ido no final dos anos 80 para o hospital que chama-se St. Judas, em Memphis, no Tennessee, que foi organizado por uma organização não governamental sírio-libanesa, que capta recursos nos Estados Unidos inteiro e investiu nesse hospital, para que ele fosse um hospital modelo para ensino, pesquisa e assistência. Então o sonho surgiu daí, como nós poderíamos fazer isso dentro da Escola Paulista. Então o GRAAC, no momento, a gente teve alguns amigos, pais de pacientes, doutor Jacinto, dona Leia Migione, que veio, os médicos, doutora Nádia, doutora Flávia, enfermeira Carla, vários outros voluntários, a gente fundou o GRAAC. Pais de pacientes ajudando a fazer o regulamento, o estatuto. E a partir daí, entramos também no Mac Dia Feliz, que foi um marco para nós, essa questão da venda do Big Mac. Nós estamos falando de 1993. Até porque antes disso, imagino que devia ter uma dificuldade até na captação de recursos para a construção desse projeto. Né? Exatamente. E foi a partir dessa organização que a gente conseguiu estabelecer uma relação em que os doadores poderiam doar para o GRAAC e não queriam doar para a universidade pública, para a Faculdade de Medicina Federal. E foi assim crescendo que a gente conseguiu a utilidade pública municipal, estadual, federal. Depois a gente conseguiu a autorização do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Social, que foi possível então participar da chance de captar recursos. E organizamos essa condição criando um departamento de desenvolvimento institucional. Então a gente resolveu, como aquele modelo americano, investir em pessoas que vinham profissionalmente nos ajudar, inclusive criando depois um call center, que fomos buscar doações com as pessoas, e aí o GRAAC começou a crescer e propôs-se a construir um hospital que ficou pronto com 11 andares. E esse hospital foi construído com muitas doações, com as doações que vieram do Maquitia Feliz, doações do Grupo Safra, doações da Droga Raia, Fernando Marques, um número muito grande de pessoas capitaneados também pelo Dr. Jacinto e depois com a Fundação Orça, que hoje chama-se Fundação Jari, do nosso atual presidente, que é o Sérgio Amoroso. Então é muito importante dizer que muitas pessoas nos ajudaram, foi possível construir o hospital, a gente tinha a visão do futuro. Como diretor, superintendente médico, a gente buscava fazer com que o nosso serviço fosse crescendo em diferentes áreas e foi possível então ter a partir daí um hospital com centro cirúrgico, com unidade de transplante, com a parte de radiologia, com internação, que fez realmente a diferença. O senhor acha que o fato de o McDonald's ter sido aí a primeira empresa a trabalhar essa parceria com vocês, por ser uma empresa de fora, uma empresa americana, já ter essa ideia mais moderna desse tipo de relacionamento facilitou para que outras empresas depois, inclusive brasileiras, entendessem esse modelo de negócio para começar a trabalhar junto com vocês? Eu tenho certeza que sim, porque o pessoal nos deu muito apoio. Na época, o responsável pela franquia, o Gregory Raia e o Ronaldo Marques, foi feito o folheto do GRAAC pedindo ajuda. E numa das partes do folheto eles assinavam que estavam apoiando o GRAAC, que o McDonald's acreditava na causa. E isso foi muito bom para que a gente pudesse chegar nos dirigentes de empresa. Muitas pessoas foram abrindo portas para a gente. E nesse aspecto é uma coisa que é interessante. A gente entende que o médico, naquele caso eu mesmo ou algum outro colega, íamos junto com o voluntário. Então você tinha alguém que abria a porta, que era seu amigo, de um banco, mas você tinha que ir junto com o voluntário para vender o seu peixe, para contar, para dar credibilidade no processo. E com o documento do McDonald's junto, que a gente fez o folheto, era muito mais fácil para dizer, não, tem gente que está acreditando neles, então vamos acreditar também. Eu acho que isso foi bastante significativo. E muito importante também, eu entendo, era o modelo que a gente mostrava. Então, assim, a gente estava dentro da universidade, nós estávamos ensinando o diagnóstico precoce, nós estávamos multiplicando o conhecimento por muitas pessoas. Tínhamos profissionais, neurocirurgiões, ortopedistas, várias pessoas que poderiam ajudar a trabalhar dentro do GRAAC, do prédio, que poderia atender melhor a criança com toda a qualidade. Então eram profissionais da universidade que trabalhavam em grandes hospitais privados, mas que adoravam também ter chance de operar a criança menos favorecida com condições adequadas de tratamento. E tinha um hospital cheio de voluntários que ajudava a humanizar o atendimento. Tá bom, doutor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do SP Brasil. Até já. Voltamos com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E hoje o nosso convidado é o doutor Sérgio Petrilli, que também é professor titular do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e ainda cofundador do GRAAC, o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Doutor Sérgio, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho quais as causas do câncer em crianças e adolescentes. É diferente do câncer que acomete os adultos? Essa pergunta é muito importante porque é totalmente diferente. A gente chama que os cânceres da criança são chamados câncer do crescimento, enquanto os cânceres do adulto são o câncer do envelhecimento. Na verdade, o câncer da criança até 12 anos significa 3% dos cânceres de adulto, então é muito menos frequente. No Brasil inteiro a gente tem tipo 12 mil casos por ano e adulto tem mais de 400 mil. As crianças, o câncer é produto de erros na divisão celular acelerada que o paciente tem. A grande maioria depende, por exemplo, de uma leucemia
os linfócitos estão se dividindo rapidamente, eles sofrem erros na reorganização dos cromossomos, que são aqueles que carregam o DNA dentro de cada célula, e essa alteração causa uma vantagem para a célula. Então, pela reorganização do seu material genético, a célula ganha uma vantagem. Ela deveria ser morta, chama-se apoptose. Toda vez que o organismo identifica uma célula errada, ela é mandada a morrer por células que chamam-se natural killers, células que chamam-se linfócitos T citotóxicos, células dendríticas, células que se chamam CD4, CD8 e o mecanismo imunogenético, que é o P53 e o P26. O que é isso? É como se a gente tivesse um exército que fica olhando qual célula que está errada e ela identifica e manda essa célula morrer. Só que a célula tumoral, às vezes, ela escapa esse sistema de supervisão. E esse sistema de supervisão, quando ela escapa, ela começa a proliferar rapidamente. Então, a quimioterapia, ela vem predominantemente para diminuir as células doentes, a produção, o número de células. A cirurgia vem para ressecar o tumor, para diminuir o número de células. E, eventualmente, se sobrou células localmente, a gente usa a radioterapia. Porque, a partir disso, é o momento em que o organismo vai tentar novamente ser o controlador desse processo das células dentro do corpo. Esse é o jeito de curar, com química, com cirurgia, com radioterapia, mas principalmente com o novo comando que o organismo vai ter sobre elas. O adulto é um pouco diferente. O câncer do adulto, ele tem uma longa jornada entre as células que são suscetíveis e principalmente os fatores ambientais. Então, o fumo, o sol, as bebidas, as infecções virais, alimentação, por exemplo, com nitritos, com embutidos. E, em algum momento, essa convivência entre a célula que pode estar sujeita a isso e o agente causal vai desenvolver um câncer. Isso geralmente ocorre por volta dos 56 anos, 55 anos é o pico de incidência do câncer de adulto. Por exemplo, se você toma sol desde criança, você às vezes vai ter melanoma na idade adulta, assim por diante. Não são todos que são dependentes disso. Você tem câncer de pulmão, por exemplo, que não depende de fumante. Você pode ter, quem não fuma, ter câncer. Mas normalmente é uma célula que vai ter o câncer, é chamada os carcinomas. São as células do revestimento dos brônquios, revestimento na mama, na próstata. Enquanto as crianças têm os tumores, que são as leucemias e os linfomas, são tumores hematopoéticos e embrionários, e os sarcomas, os adultos têm os carcinomas, que são células mais maduras, têm mais chance de fazer diagnóstico precoce, ou se fizer detecção precoce do câncer, e pode ter chances de fazer screening. Por exemplo, você pode fazer o PSA para a próstata, você pode fazer autopalpação da mama. E com isso ter mais chances de pegar no início do tratamento, porém eles habitualmente respondem menos à quimioterapia. A criança não dá para fazer prevenção, você tem que fazer diagnóstico precoce. É isso que eu ia perguntar para o senhor, quer dizer que na criança e no adolescente, então, é mais difícil fazer tanto uma prevenção e também um diagnóstico? Isso mesmo, a prevenção você não consegue. Por exemplo, eu não consigo falar assim, para de fumar que você vai ter menos leucemia na criança, porque ela não fuma até essa idade. Então, o que a gente tem? A gente tem doenças que precisam ser separadas de sintomas de doença infantil benigna. Como eu mencionei, um gânglio linfático pode ser uma íngua de uma amidalite, mas pode ser o primeiro sinal de um linfoma. Uma dorzinha na perna pode ser a dor do crescimento, que a criança passa a mãozinha à noite para chamar a mãe, ou pode ser o primeiro sinal de uma infiltração de leucemia nos ossos da criança. Ou pode ser um adolescente com a perna inchada, pode ser um tumor ósseo e ele está achando que bateu no jogo, ou caiu da bicicleta, ou bateu com a perna na carteira da escola. Tudo em doenças benignas, elas evoluem de uma maneira que em 7 a 10 dias devem melhorar. Quando continua doendo e continua crescendo, precisa procurar o serviço médico. E às vezes procurar a primeira, a segunda vez, e às vezes precisa fazer um raio-x, uma tomografia, eventualmente fazer uma biópsia. Eu chamo a atenção para o tumor mais frequente e sólido que a gente tem, que é o tumor cerebral, que durante muitos anos demorou-se muito para fazer o diagnóstico, porque ele dá dor de cabeça, ele às vezes dá perda de equilíbrio,
Mais comum em crianças ou de maneira geral, doutor? De uma forma geral nas crianças, até 19 anos. Então, as leucemias são mais frequentes e os tumores do sistema nervoso central são os tumores sólidos mais frequentes. E ele causa essas queixas muito parecidas. A pessoa acha que é problema de óculos, acha que é enxaqueca. Então, uma dor de cabeça que não melhora, uma criança que começa a ter perda de força da mão, equilíbrio, alterações de vômitos, eventualmente matinais, precisa ser feito, em primeiro lugar, o exame oftalmológico. Mas, de preferência, não melhorando, precisa seguir rapidamente com tomografia, com a consulta a um serviço especializado para pensar no câncer do cérebro, que também é uma coisa que muitas vezes a gente acaba só deixando para pensar mais avançado, o que depois dificulta a cirurgia e também dificulta a chance de cura e aumenta o número de sequelas. A gente imagina um câncer na cabeça, no cérebro, como isso, claro, muito grave, e a leucemia também não é fácil de ser tratado. Quer dizer, esses cânceres que atingem as crianças ou adolescentes, eles são mais fatais? Sim, eles são mais fatais, mas hoje a situação é bem diferente que era antigamente. Para você ter uma ideia, o nosso serviço de 1991 até 2016, são 25 anos, nós tratamos perto de 6 mil crianças. E nós fomos olhar cada criança, fizemos o nosso registro hospitalar, avaliar. E o que aconteceu, 70% de todas as crianças estão curadas há mais de 5 anos. E as crianças de 1 a 10 anos, tem 74% delas estão curadas. As leucemias se curam 74%, os linfomas 78%. Quer dizer isso, cada 10 crianças, praticamente 8 se curam de linfoma. Então isso se deu por uma evolução enorme no sentido de a quimioterapia, que foi feita de uma forma bastante intensiva, mas mais do que tudo, se diminuiu o risco de infecção, se diminuiu o risco de morrer por assangramento, por problemas que a gente hoje sabe que precisa ser dado o suporte adequadamente. Então, melhorou a quimio, melhorou a cirurgia, melhorou a rádio e principalmente melhorou o tratamento de suporte. Você diminui a dor do paciente, você dá remédios para melhorar o vômito, você dá remédios para melhorar, a recuperar mais rápido os glóbulos brancos que abaixam quando a gente faz a quimioterapia. E principalmente, uma coisa muito boa foi o suporte social que muitos lugares com as casas de apoio conseguiram. O GRAAC mesmo, perto de 10 anos atrás, mais de 10% das crianças desistiam do tratamento, que moravam longe, não conseguiam se manter. E ele resolveu manter uma rede de proteção. Temos uma casa de apoio, chama Casa Ronald McDonald, para 30 crianças. Outras casas aqui em São Paulo também de apoio que a gente pode usar quando lá está lotada. E demos passagem de transporte, comida, remédio, ticket de ônibus, para que as crianças possam vir e voltar para casa. Uma coisa que também foi muito boa é o tratamento ambulatorial com a quimioterapia. Então a criança vem de manhã, a mãe pode deixar as crianças com uma vizinha ou com alguém, ou na escola, toma remédios, passa em consulta, toma remédio e vai embora para casa antes do final da tarde. Então a mãe chega e cuida do resto da família. E isso para quem mora nos arredores de São Paulo. Para quem mora fora tem que ficar na casa de apoio. Se você para de perder pacientes por desistência, é uma grande contribuição para que a gente possa melhorar as chances de cura. Quer dizer, toda uma questão de infraestrutura que, não colocada, acaba sendo uma barreira para o tratamento, doutor. Muitas crianças desistiam por essa questão? Exatamente. Por isso que a gente entendeu que tem que fazer o tratamento integral do câncer. Por exemplo, a gente, além desse suporte que eu mencionei, social, dentro do hospital, a gente tem hoje um hospital muito humanizado e cada vez mais isso está sendo valorizado. Nós fomos os primeiros lá no início do nosso hospital, perto de 98, que a gente tinha uma área grande e a gente foi pedir ajuda para o Instituto Ayrton Senna naquela época. E eles falaram, tá bom, a gente ajuda, mas a gente quer fazer uma brinquedoteca dentro do hospital. E a gente não tinha muita ideia, eu queria pôr cama lá, era um andar, meio andar grande, e era para pôr mais crianças. Só que a gente ouviu a comunidade e as pessoas perceberam e eles construíram uma coisa muito bem feita com profissionais, brinquedistas, arquitetos, pedagogos, psicólogos, e a gente criou a brinquedoteca, que é um lugar que é uma grande sala de espera, onde existe
muita atividade com as crianças e com as mães. Isso virou política pública, né? Lá atrás a Erundina visitou e fez uma lei sobre hospitais e brinquedotecas. E a gente tem como referência, o GRAAC é a referência desses projetos. E, ao mesmo tempo, a gente ampliou isso para quimioterapia. A gente apresentou isso para a Fundação Orsa, naquele tempo, chama-se Fundação Hari. E todo lugar, enorme andar que a gente tem, com 32 posições para tomar remédio, virou uma quimioteca. Em vez de ficar a criança paradinha tomando remédio, tem um monte de coisas interessantes acontecendo, é cheia de cores, é organizada, vem contador de história, vem a professora, vem o pessoal com laptop para apresentar e brincar, para disseminar a ideia de que aquilo tem que ter menos sofrimento, né? A gente hoje quer curar com qualidade de vida, quer curar com inserção social. E esse é um modelo que você faz com que a mãe, ao tirar a criança da cama de manhã, tenha mais chance de trazer para o hospital, porque ela não vem brigando, porque ela quer ir na brinquedoteca, às vezes quer trazer um irmãozinho junto, para poder sentir que o hospital abraça a família e com isso melhorar a complacência e a aderência ao tratamento. Quer dizer, todo esse estigma de um hospital, né, doutor? Exatamente isso, né? E deu tão certo, e isso veio da cabeça dos médicos de ouvir, mas principalmente da comunidade, que veio sugerindo coisas. Essa história da escolinha móvel que a gente tem, as professoras criaram, a Malha criou um processo de educação em pedagogia hospitalar. Ela tem uma residência hoje, formando professoras para trabalhar nos hospitais. E as crianças fazem exame do Enem. Esse ano passado, 30 adolescentes, o Enem foi dar a prova lá no GRAAC, né? E tem muitas crianças que são acompanhadas, um trabalho do voluntário com a professora, criança, fazendo com que ela, dentro do hospital, tenha um professor, né? Então isso é uma sensação de que aquilo não é só um lugar para tomar injeção, tomar remédio que faz vomitar, passar mal. E aí o fato de você estar começando a ter muitas crianças curadas, animam outras famílias, as pessoas começam realmente a ter lá dentro um apoio psicológico, um apoio nutricional. E esse eu entendo que é o jeito moderno de tratar câncer hoje, não é? Mudou a cara da doença. Por isso que para nós é muito importante disseminar isso. É importante que as famílias estejam atentas a esses sinais e sintomas de câncer, para que, iniciando o tratamento precocemente, se usufrua desses recursos para melhorar as chances de cura e voltar com as crianças em inserção social. E que fazem toda a diferença no resultado final do tratamento. A gente vai precisar fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos com o programa SP Brasil. Estamos de volta com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. O nosso convidado hoje é o professor titular do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, o doutor Sérgio Petrilli, que é oncologista pediátrico e cofundador do GRAAC, o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Doutor, a gente falou muito sobre o GRAAC. Como que é o tratamento dado à criança com câncer no Brasil de maneira geral? Se difere muito do que a gente tem do GRAAC? Então, o Brasil inteiro se prevê que exista 12 mil casos novos por ano. A gente não tem um registro completo que é montado pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E também a gente não tem números bem definidos de sobrevida, que aparentemente devem estar na casa entre 50 e 60 em alguns lugares, mas a gente ainda não tem esse... O cálculo que é feito pelo Instituto Nacional do Câncer, ele vê o número de atestado de óbitos, então vê o número de óbitos, vê o número dos prováveis casos que deveriam ter e faz a inversão. Quem não tem atestado de óbito é porque está vivo. Então esse é um número que não é o habitual usado. O que a gente entende é que existe pela Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica um número bastante grande de serviços ao redor do país. Muitos serviços se desenvolveram muito bem, e alguns serviços, talvez a maioria, ainda careçam de apoio local. Muitos deles vivem só em hospitais pediátricos, ou hospitais de câncer, ou hospitais gerais, da receita que vem do SUS. Então o administrador do serviço
diz, ó, você tem R$ 1.400 para tratar uma leucemia por mês. Você tem que dar um jeito de gastar isso. Infelizmente, na maioria das vezes, essa verba não é suficiente para você oferecer tudo o que existe de recursos disponíveis, por exemplo, quando existe uma complicação, quando existe uma infecção mais grave ou necessidade de uma droga extra. A gente sabe no GRAAC, por exemplo, que a receita do SUS, 90% mais 10% do que a gente faz de convênios, nos dá uma receita líquida operacional que cobre 40% das nossas despesas. Portanto, é importantíssimo que a gente tenha toda a ajuda da comunidade. Foi o que o GRAAC fez. Hoje o nosso orçamento é de 116 milhões por ano. E nós temos que captar perto de 60 milhões. Para poder, cada real custa mais ou menos 20 centavos, porque a gente tem perto de 100 pessoas trabalhando, gasta com boleto bancário, com uma série de outras coisas. O que ajudou a gente? Esse dinheiro que vem da sociedade civil, que doa-se, nós temos perto de 300 mil pessoas que ajudam pelo menos 2 vezes por ano, com um ticket médio de doação de R$15. Isso dá um colchão para cobrir esse déficit, mas a gente também vai atrás de verbas públicas, como emendas parlamentares, renúncia fiscal com o FUNCAD, o Fundo Municipal, a gente tem o PRONON, que também é um programa para câncer, e predominantemente a ideia é que esses valores possam cobrir as nossas necessidades. Muitos dos serviços no Brasil afora ainda não desenvolveram esse tipo de suporte para que eles possam ter nos seus grupos de apoio uma complementação dos valores que o hospital dispõe para tratar a criança com câncer. A gente vê muito isso dentro do Instituto Ronald McDonald, que é uma organização que oferece apoio para mais de 60 instituições ao redor do Brasil. E a gente, como eu estou no comitê científico, a gente vê esses projetos que chegam e está existindo essa proposta de melhorar a condição dessas instituições se organizarem melhor para que possam ter chance de buscar dinheiros extras, para que a gente, tendo o oncologista, tendo condições locais, melhorar a chance de cura. Existe a CONIAC também, que, junto com a SOBOP, que a CONIAC é a organização dos voluntários, das casas de apoio. E também a SOBOP buscando também ajuda para que a gente possa melhorar as condições do resto do Brasil. Uhum. Bom, o senhor disse uma vez, em uma entrevista que eu acompanhei, que nos países desenvolvidos o índice de cura do câncer infanto-juvenil ele chegava a 70%. No Brasil, de modo geral, acho que essa entrevista foi em 2013, se eu não me engano, e no Brasil, de um modo geral, esse índice ele era bem menor, chegava a 35%. O que mudou de lá para cá? O senhor disse que a gente, em média, 60%, é isso já? Então, são dois números diferentes. Eu tenho hoje, que a gente completou no final do ano passado, os números garantidos do GRAAC, né? O que a gente tem nesses 25 anos. Como eu falei, são 6 mil crianças seguidas com os seus prontuários arquivados e foi-se buscar quem está vivo, quem não está vivo. E esse número é o número de uma instituição isolada. Para nós, chega-se de criança de 1 a 10 anos, de 1 a 12 anos, nós temos 74% de sobrevida. No geral, de todos os nossos pacientes, dá 70%. O que o Ministério fala, e anteriormente era mencionado, que era entre 45% e 50%. Eu acho que esse é um número que é um número mais aceito do ponto de vista de Brasil como um todo. Então ele vem melhorando aos poucos, existem vários serviços sim, onde houve melhora. Alguns índices de quando você junta algumas instituições que trabalham bem juntas, a gente às vezes não consegue mais do que 30%, 40% dos casos todos, são os protocolos brasileiros que existem. Então a gente acredita que ainda existe 60%, 70% das crianças brasileiras estão sendo tratadas ou fora de protocolos, ou com protocolos que são organizados e adaptados, e muitas crianças ainda podem estar fora do processo de tratamento.
e que são em lugares que não têm acesso ou que morrem sem causa desconhecida. O que vem acontecendo no Ministério é que está diminuindo o número de causas desconhecidas, como óbito, e aumentando o número de registros de causas de morte por câncer. O que, de um lado, é bom, porque você pelo menos está identificando. Antes, por exemplo, criança com tumor cerebral, para você fazer diagnóstico de tumor cerebral, você precisa de uma tomografia. E existem muitas áreas do Brasil que tem muita dificuldade para fazer uma tomografia de cérebro. Então a gente ainda não tem esses números generalizados. O que tem é uma constante melhoria. Mesmo o GRAAC, por exemplo, ele produz 7 oncologistas pediatras por ano. E esses colegas vão indo para o interior, vão indo para estados mais distantes, estão reorganizando as situações das suas comunidades. E eu penso que estamos num aspecto, na minha opinião, correto de disseminação do conhecimento. E precisa também, um pouco com esse exemplo que o GRAAC a gente fala, mas a gente fez desse jeito, envolver a comunidade. Eu acredito que depender só do governo, só de dinheiro público, desse jeito, a gente não consegue fazer serviços que consigam oferecer tudo o que precisa para curar câncer da melhor maneira. Porém, o SUS, quando você trabalha e você consegue essa legislação que a sua instituição consegue fazer chance de prestar contas, de atender SUS, de mostrar onde você pôs o dinheiro, de ir atrás, você chega com um novo dinheiro, que é um dinheiro, na verdade, público, um dinheiro de SUS, de renúncia fiscal, de emenda parlamentar, de projetos que vem ajudar a gente. E é disso que a gente vive. Ajuda de sócios, ajuda de eventos, como o Mac Dia Feliz, Corrida, e também de grande número de situações em que, na verdade, tem que se desenvolver para captar. Agora, doutor, o GRAAC está aí há 25 anos, é isso? Isso. Né? É um modelo que deu certo. Por que é tão difícil a gente ver modelos parecidos pelo país? Então, eu concordo com você que existem algumas arestas que são difíceis de juntar. Vamos chamar assim, o administrador de um hospital, o médico oncologista, o voluntário do grupo de apoio, a comunidade como um todo, para poder todo mundo trabalhar na mesma direção. Alguns lugares que isso ocorre, começa a evoluir bem. Um segredo que eu acho que o GRAAC tem é que, por exemplo, o médico acaba trabalhando com respeito com o nosso empresário. Nosso conselho é constituído por empresários, que normalmente são muito mandões, eles que assinam o cheque. E às vezes eles querem mandar. Tem o voluntariado, que também está junto, mas que também precisa de muito apoio, porque as pessoas acham, não, eu sou voluntária, então tem que valorizar meu trabalho. Os médicos, muitas vezes, eles não querem muito se envolver, são mais corporativistas, querem fazer as coisas mais por eles mesmos e darem ordens também. Então, eu diria que a receita, se é possível falar assim, o segredo, é um pouco de capacidade de flexibilidade entre as pessoas. Uma se juntar à outra, buscar os seus parceiros, receber bem as pessoas que vêm de fora. Nós temos ótimos relacionamentos com políticos, com arquitetos, com agência de publicidade, com profissionais de todas as áreas que vêm e se envolvem com a gente, sentindo que elas fazem parte, que aquilo que ele está fazendo faz a diferença. Então eu penso que essa modelagem nova da sociedade civil, que para de ficar num canto reclamando do governo, eu gosto de um nome que eu aprendi que chama síndrome da coitadeza. Muitas vezes a gente fica muito coitado, não tenho, não posso, não consigo. Não tem jeito, todos esses anos a tabela do SUS não foi corrigida. Então se eu ficar achando que eu vou continuar esperando que eu vou melhorar o dinheiro do SUS para melhorar o atendimento que eu vou dar para meus pacientes sozinhos, você vai ficar sempre chorando, vai ficar sempre assim, muito insatisfeito. Então, eu entendo que a gente, com muita humildade, não estou aqui para falar de que nós demos certo, não, porque a gente toda hora está tomando paulada e erra, pisa na bola, então tem que estar super atento. Precisa ser mais aberto, precisa trazer mais as pessoas, o médico se envolver mais, o empresário ser mais
é capaz de ter responsabilidade social, o voluntário não ficar só aqui, por exemplo, tem gente que voluntário só quer dar comida e dar remédio, mas o médico está faltando o catéter para pôr na criança, o remédio, não, esse dinheiro é daqui, esse dinheiro não é daí, isso tem que vir daqui. O grande segredo, na minha opinião, no país, é as pessoas se juntarem, ver o que cada um pode fazer, porque não dá para esperar o dinheiro do SUS sozinho. Boa vontade, organização e ação. É isso a gente aí. vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. O nosso convidado hoje é o professor titular do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina Unifesp, o doutor Sérgio Petrilli, que é oncologista pediátrico e cofundador do GRAAC, o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Doutor, eu acho que é bom a gente falar um pouquinho mais sobre a importância que tem esse diagnóstico precoce feito na criança com câncer. É fundamental, porque você consegue, hoje em dia, tratar um número de células doentes menor, você tem muita certeza que existirão células resistentes ao tratamento quimioterápico em número menor. Então, algumas coisas na pediatria são muito parecidas com as doenças infantis benignas. Vou mencionar algumas, né? Por exemplo, dor de cabeça é uma coisa bem frequente em criança. Pode ser entendido por óculos, às vezes a criança no fim da tarde que se queixa, que é um pouquinho de achego da mãe, enxaqueca. E, eventualmente, gânglios linfáticos no pescoço, podem aumentar de tamanho por uma íngua na garganta. A gente tem essas barriguinhas grandes que podem ser, muitas vezes, por desnutrição, às vezes a pessoa acha que é verme. Muitas vezes você tem dores na perna, que incha a perna, ou tem dor óssea, que também muitas vezes é queixa de criança que à noite bateu. A gente tem aquela manchinha branca no olho, que aparece como se fosse na fotografia, aquele amarelinho. E a gente entende que muitas vezes a criança vai ficando branquinha, vai ficando menos animada com a vida dela, vai ficando mais pálida, manchas roxas pelo corpo. Então todos esses sintomas muitas vezes são doenças infantis benignas. Só que se isso não se resolver e continuar crescendo, a gente precisa procurar, porque pode ser um tumor cerebral, pode ser um linfoma, pode ser um tumor ósseo ou de músculo, de partes moles, pode ser um tumorzinho no rim. Se não resolver, num período de quanto tempo? A gente dá 10 a 14 dias, porque também se esperar mais do que isso, esses tumores têm uma fração de crescimento rápido e eles crescem muito rápido. Então, a ideia é que se você vê no seu nenê, na sua criança, no seu adolescente, alguma coisa diferente e nova, é importante. Por exemplo, o próprio GRAAC tem um serviço de triagem. Então a gente tem lá na Botucatu 572 um serviço que você venha todos os UBS e todos os lugares do SUS e de privado, convênio particular, qualquer criança pode ser atendida para fazer uma triagem para saber se aquilo é um caroço comum, se é uma dor de barriga, se é um tumor na barriga, o que está acontecendo. Porque é mais fácil, a partir daí, a gente fazer uma biópsia, fazer uma tomografia, um elograma, um hemograma e dizer, olha, não é nada, pode voltar à sua vida normal, ou vai tomar um antibiótico para melhorar a dor de garganta, ou vai tomar um vermífugo. Então é desse modo que a gente gosta de dizer. Não é motivo para achar que tudo é câncer, mas se a gente percebe que não está havendo melhorias, a gente precisa procurar o médico, porque não cabe mais a gente chegar às vezes com um tumor no osso, por exemplo, enorme, e que vai no ortopedista ou no pronto-socorro e na hora H pensa que é só um trauma, põe um gessinho, continua doendo e a pessoa não volta de novo. Então, mesmo que no pronto-socorro tenha sido dado às vezes uma opinião, se não está sentindo melhoria, volta, porque é muito fácil errar nessas condições em que a criança chega no pronto-socorro, confundir um trauma, por exemplo, com um tumor que esteja iniciando. Quer dizer, tem esse papel fundamental das pessoas, da família, de ter essa atenção especial para ajudar nesse trabalho de prevenção na área médica, né? Então, o principal é o pediatra, né? O pediatra do consultório. É que muitas crianças, às vezes, já não frequentam tanto. Hoje, a gente tem uma boa assistência nas UBS, nas organizações do SUS. A professora tem um papel muito bom também na escola, né? E pai e mãe que precisa estar atento no dia a dia, avó, tia, quem convive com a criança.
E não ter medo, como nós estávamos falando, antigamente as pessoas tinham medo de pensar em câncer, tinham medo, e hoje é o contrário, né? Precisa estar atento, porque se fizer o diagnóstico precoce, muda tudo. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje, a primeira causa de morte em crianças de 1 a 19 anos relacionado à doença é o câncer da criança. Se você tira as causas acidentais, causas violentas, que é a primeira causa, quando a gente fala de primeira causa relacionada à doença, é o câncer infantil. E por quê? Porque diminuiu muito a morte por diarreia, diminuiu a morte por sarampo, por pneumonia, por meningite, muita coisa que melhorou na saúde pública do Brasil. Às vezes a gente fica só criticando, mas se você vê a população hoje que está vacinada, a população hoje que chega nos postos de saúde, a população que consegue não ter mais essas doenças comuns que faziam a criança morrer, hoje a gente tem um perfil parecido com o dos países desenvolvidos. Por isso o câncer infantil é tão importante hoje, porque a gente tem que cada vez mais diminuir a mortalidade como um todo do país em relação ao câncer da criança. Agora, a incidência, doutor, do câncer infantil, a gente dá para dizer se ela está crescendo, se ela está diminuindo, já que ela não está diretamente relacionada a questões ambientais, como nos adultos. Isso varia? Então, normalmente não deve variar, e no resto do mundo a gente vê que é só alguns lugares específicos, mas a incidência é 16 para 100 mil pessoas abaixo de 19 anos. É claro que nossa população está ficando mais velha, e quanto mais vai subindo, de 7, 8, 10, 15, 16, aumenta o número de casos, tanto que a grande incidência é nos adultos. E quando a gente vai ficando com uma população mais velha, o número de casos pode aumentar, colocando até 19 anos. O que é importante que a gente entenda é que, como eu expliquei, muitos casos começam a ser diagnosticados que não eram antes. Muitas crianças no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, teve uma fase em que, quando começou a ter mais tomografia, começou a ter mais ressonância magnética, aumentaram o número de casos de tumor cerebral. As crianças morriam em coma, morriam de mal convulsivo, mas ninguém sabia que tinha um tumor dentro da cabeça dela. À medida que começa a ter serviços públicos melhores, localizados em diversas áreas, é mais fácil agora saber que aquela criança, se faleceu, faleceu de um tumor cerebral. Então diminui o número de casos de morte desconhecida e começa a aumentar, por exemplo, o número de casos de morte por tumor cerebral, por leucemia, por outras causas. Não existe motivo epidemiológico, do ponto de vista de dizer por que vai aumentar caso de criança com câncer. No país, o que existe é um melhor registro dos pacientes. E com isso a gente tem casos com um número maior, porque antes eram mortes que a gente não sabia por que estavam ocorrendo. Doutor, como que é feito? Há um tipo de acompanhamento com os familiares dessa criança que tem o câncer? Claro, é uma notícia impactante. Há um trabalho feito com esses familiares na hora que é dado o diagnóstico e também durante o tratamento? Eu acho que esse aspecto lá no GRAC, ele foi muito desenvolvido. Nós temos uma equipe multiprofissional, multidisciplinar. Inclusive essas equipes, a gente fala que é interdisciplinar. A gente começa desde a hora em que a criança recebe o diagnóstico e a família também. Por exemplo, a gente busca sempre informar para a criança, para o adolescente, principalmente para as famílias, o que ela tem. A gente não entende essa coisa de não contar. É importantíssimo que a família e a criança aprendam, só que tem um jeito de explicar. Desde as crianças que abaixo de 7, acima de 7, cada um tem o seu jeito, que o profissional tem que entender isso como uma coisa muito séria, no momento da notícia. Junto com isso, temos as psicólogas, temos nossos assistentes sociais, temos uma série de profissionais que envolvem dentro dela. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu trabalho muito com tumor ósseo e o osso, muitas vezes, você tem que fazer cirurgia na perna. E em alguns casos, você tem que fazer uma amputação, porque o tumor chega muito grande. E antigamente, a gente pensava que tinha que tirar logo o tumor e fazer possível. Hoje, a gente tem que definitivamente ouvir a psicóloga, que já começa a trabalhar junto com o adolescente, com a criança. A gente tem que ouvir o grupo da dor, que vai diminuir a dor, vai ouvir a parte nutricional do paciente. E às vezes a psicóloga fala, olha, eu preciso de mais uma semana para trabalhar essa menina sobre essa amputação.
a moça da dor fala, ela ainda tem gente com dor. E isso tudo ajuda muito a criança a aceitar melhor a amputação e diminuir o risco, por exemplo, de uma coisa que chama-se dor fantasma, que é a dor que existia na perna quando a criança tinha o tumor. Se ela não for bem controlada antes da cirurgia, é mais constante que ela volte como se a criança tivesse a perna ainda, por causa da transmissão, que é como você tivesse o tumor ainda na perna. Interessante. E quando você controla a dor e prepara bem, você diminui esse processo e melhora a qualidade de vida da criança. Doutor, nosso tempo já está chegando ao fim, queria que o senhor fizesse uma consideração final. Então, eu tenho muitos motivos, sabe, para agradecer a nossa sociedade civil. Eu acho que o GRAAC hoje, ele trouxe dentro da universidade a comunidade, conseguiu fazer um processo de apoio à instituição pública. A gente tem os voluntários, tem os empresários, tem várias pessoas que têm o talento de cada uma agrupado dentro do hospital, e nós usamos muito os nossos parlamentares, né? Então eu queria também nesse momento agradecer muito os representantes públicos que nós temos, que acolhem muito bem o GRAAC, que nos visitam, que nos ajudam e entendem que essa é uma causa que, graças a Deus, merece muito apoio da parte pública também. Então eu queria deixar aqui, estando nessa casa, o meu abraço e o meu agradecimento a todos os representantes da sociedade civil que estão dentro da parte pública e que podem e têm nos ajudado muito. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. O SP de hoje conversou com o professor, doutor, oncologista pediátrico Sérgio Petrilli. E o programa SP Brasil fica por aqui. Até uma próxima.